Boa tarde, queridos amigos. Muito obrigada por aqueles que nos acompanham neste momento. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a fé. Segunda-feira falamos sobre a esperança, uma das virtudes teologais, e hoje nós vamos falar sobre a fé. Eu quero esclarecer a vocês que eu não costumo falar complicado, não. Eu preparo um texto usando uma linguagem simples para que todos possam entender. Assim que me perdoem os intelectuais, ok? Bem, sabemos que a fé é uma das 3 virtudes teologais, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Eu fico feliz em saber que Deus deixou para nós essas 3 virtudes teologais, né? A fé, o amor, a caridade, né? E a esperança. Porque ninguém pode dizer que não recebeu, porque depende somente de você, de mim, tomar posse do que já nos foi dado e decidir acreditar nisto, né? Que Deus nos deu e que nós podemos tomar posse dessas virtudes teologais. Fé é crer com o coração e proclamar com a nossa boca. Se você está falando, crendo, se você não está falando, não está crendo e não está confessando, as coisas não vão acontecer. Quando acreditamos, a nossa fé em Deus, quando acreditamos e depositamos a nossa fé em Deus, as coisas começam a existir do nada. A nossa fé é algo muito poderoso e precioso, pois ela pode determinar uma situação, ela pode mudar alguma coisa. Às vezes achamos que a fé torna as coisas fáceis, mas também não é assim, não é verdade, porque podemos passar por muitas lutas e dificuldades, como todas as pessoas. A diferença acontece que quando temos fé, é como se autorizássemos a ação de Deus em nós, em nosso favor, tornando possíveis as coisas ou as causas que para outros seriam impossíveis. Jesus disse: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu fiz esta figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te daí e atira-te ao mar. Nos lembramos da história da figueira, não? Que Jesus passou, a figueira não estava produzindo frutos. Então, quando ele passou de novo, ele deu uma ordem ou fez com que a figueira secasse, né? Então, também a fé de Jesus no Pai, né? Que dava esse poder para ele, né? Jesus era a própria fé, né? Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, pois quem dele se aproxima, lógico, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a única palavra que recebemos for: fiz tudo o que podia, tudo que estava ao meu alcance e não consegui, não nos conformemos com essa expressão, mas clamemos a Deus com todo o nosso coração, corpo, alma e espírito,
e o Senhor virá em nosso socorro. Vocês já escutaram certamente essa expressão, né? Eu já fiz tudo, já procurei tudo, todas as maneiras, né? Mas, na verdade, que não é assim, não. Deus, na medida que nós estamos pedindo, suplicando, Ele vem em nosso auxílio. Bom, o Senhor virá então com a plenitude do seu poder e agirá em nós. O poder de Deus é necessário que exercitemos a nossa fé para vermos, para sentirmos esse poder, né? Para vivermos desse poder. A nossa fé, principalmente quando as nossas forças não forem mais suficientes e quando as nossas possibilidades estiverem esgotadas, é hora de dobrarmos o joelho e clamarmos e suplicarmos a Deus com todas as nossas forças. Em Mateus 5, 15 e 28, Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. Por que será que Jesus falou isso? Naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada, porque ela veio pedir a Jesus que fosse à sua casa curar a sua filha. Somente a palavra de Jesus já curou aquela menina. E por que aconteceu isto? Porque aquela mulher tinha uma fé inquebrantável, uma confiança muito grande no poder de Jesus. Jesus curava por meio da fé dos que creram que ele por completo, que podiam confiar nele por completo. Ele restitui a saúde a esta criança e tantos outros milagres, como nós vamos ver um pouco mais adiante, Jesus realizou pelo poder da fé das pessoas que pediam. Não andemos por aquilo que as circunstâncias nos mostram. Vivamos pela fé em Deus, que tudo pode ser melhorado, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vivemos pela graça, pela fé, e não é merecimento nosso, é puro dom de Deus. Como eu sempre digo, tudo é gratuidade. E por que isto não é mérito nosso? Para que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe, ninguém se vanglorie do que acontece. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória daquele que vence o mundo, a nossa fé. Guarda em teu coração que a caminhada não vai ser fácil, mas pela fé em Deus, o impossível torna-se real e o poder de Deus se torna manifesto em todas e qualquer situações. Em toda e qualquer situação, o poder de Deus se torna manifesto pelo poder da fé. A Bíblia já nos diz: o justo vive pela fé. Está em Hebreus 10, 38. Sem fé é impossível agradar a Deus. Também está em Hebreus. Essa é a única forma que você pode agradar a Deus. Aprenda a crer com o coração e a proclamar com a sua boca.
Precisamos entender bem o que é a fé. Existem pessoas que estão vivendo a fé pela metade. Dizem, eu creio com todo o meu coração, mas estão agindo de acordo, não estão agindo de acordo com aquilo que falam. Falam uma coisa, eu creio, mas eu acredito. Mas na verdade os seus atos e as suas ações são contraditórias a isto. Os planos de Deus em nossa vida não podem ser frustrados. E o plano dele é a palavra de fé saindo da nossa boca. Palavra de fé dita com fé também. Em Marcos 5, vemos a história daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Essa mulher deve ter ouvido falar muito de Jesus. Alguém deve ter falado para ela que tinha esse homem poderoso, esse homem que operava milagres, que ajudava as pessoas, né? Então, esta mulher vai em busca de Jesus. E é tão impressionante a fé dela e a confiança no poder deste homem, no poder de Jesus, que ela tem fé em apenas tocar na veste de Jesus. Se eu tocar o seu vestido, o seu manto, eu ficarei curada. Que fé, que confiança no poder de Deus. Isto é ter fé, isto é confiar cegamente, né? Isso aconteceu por quê? Porque ela teve testemunhos. Então, não é só nós termos fé, mas também testemunharmos esta fé. Porque escutamos muitas vezes, a fé move montanhas. E eu posso levar pessoas ao bom caminho se eu manifesto e dou exemplo de ser uma pessoa de fé. A fé sempre fala até a resposta vir. Hoje eu fui aí na nossa paróquia, fui lá na nossa paróquia, né? Já nem sei se eu fui aí ou se fui lá, onde que eu fui, mas fomos buscar levamos as partículas para o Padre Pedro consagrar para nós na missa do meio-dia, porque nós aumentamos nossos horários de oração na comunidade e à tarde assistimos à missa de Aparecida às 18 horas. E no momento da comunhão, nós retiramos a hóstia do sacrário, temos a graça de ter a comunhão em casa e comungamos. E como já faz alguns dias que estamos fazendo isso, nos terminaram as partículas. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, não queríamos ficar sem comunhão. Então, levamos às 9h30 e fomos buscar o 12h30, né? Enquanto a irmã entrou para buscar as hóstias, buscar o Santíssimo, eu fiquei lá fora dentro do carro esperando. Aí veio um senhor, parou o carro na minha frente, desceu e me disse: irmã, será que eu posso entrar um pouquinho na igreja? Eu sinto necessidade de visitar o Santíssimo. Eu disse: olha, o padre está celebrando agora. Eu creio que não é conveniente ir, embora, na verdade, me perdoe, mas eu não sabia o que dizer. Porque eu sei que ninguém está indo, então... Mas, em todo caso, entre. A única coisa que o padre pode dizer é: não pode entrar, não pode vir, ou sei lá o que, né? Não vai fazer nada que seja mal. Ele me disse: eu vou tanto lá na igreja de São José, irmã,
e fico lá horas e horas diante do Santíssimo. Eu estou sentindo tanta falta, tô sofrendo esses dias. Aí quando voltávamos para casa, comentamos, a irmã e eu, né? Nós somos tão privilegiadas, porque temos Jesus aqui, ao alcance das nossas mãos. Como diz a música, né? Tão perto de mim que até o posso tocar. Jesus está aqui. E eu fiquei edificada com a fé daquele homem, com o amor ao Santíssimo que esse homem demonstrou, porque, infelizmente, muitas vezes se faz a exposição do Santíssimo e muito poucas pessoas vão adorá-lo. Isso também é falta de fé, que seria falta de amor a Jesus sacramentado. A incerteza e a preocupação estragam a fé na maioria das pessoas. Quando alguém crê, mas vive se preocupando, colocando em dúvida se aquilo que deseja será realizado ou não, quebra a força da realização daquilo que ele pediu, porque ele pede duvidando. E na fé não deve ter dúvidas. Devemos confiar cegamente em Deus e esperar que Deus realize até o impossível em nós. É nas horas difíceis de nossa vida, quando as tempestades chegam, é que temos que pôr em prova a nossa fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas diante de um problema, de um sofrimento, de uma dificuldade, lá se vai a nossa fé pelos ares. Quer dizer, eu não tinha nenhuma fé, né? Podemos citar muitos exemplos de fé. Por exemplo, quando precisamos construir uma casa, chamamos um engenheiro famoso, né, muito conhecido, e entregamos a obra nas mãos dele. Confiamos totalmente que esse engenheiro vai realizar a obra, porque ele sendo um bom profissional, eu vou confiar no seu trabalho, né? Então, ficamos despreocupados, pois sabemos que ele vai realizar aquilo que pedimos. Nesse exemplo, a pessoa que solicita a casa confia e acredita neste profissional. Ele tem certeza de que este homem vai dar conta da tarefa, vai cumprir o que planejou, projetou, não? E vai entregar a obra para ele do jeito que ele pediu. Também podemos encontrar muitos exemplos de fé nas passagens do Evangelho. Quantos foram curados pelo Mestre? E esses foram curados porque tinham fé verdadeira, não? Inabalável. Uma passagem também muito bonita que até o próprio Jesus se admirou e se edificou, foi a cura do servo do centurião, né? Não só a fé daquele homem, mas a humildade com que ele pediu para Jesus, né? Esse homem se apresenta, pede para Jesus curar o seu servo, e Jesus diz: eu vou à tua casa, eu irei curá-lo. E o que vai dizer o centurião? Não, Senhor, não, basta dizer: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diga só uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho subalternos. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem.
E Jesus conclui: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Porque ele mostra que ele tendo poder, a palavra dele vale muito, e que Jesus, ele reconhece em Jesus o poder que Jesus tem, não? Bom, outras passagens também nos mostram o poder da fé nos evangelhos, né? Primeiro aquele cego que corria atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que grito, que súplica, que oração profunda deste homem que sabe que Jesus de Nazaré pode fazer esse milagre na sua vida. O leproso, né? Que quereis que eu te faça? Ah, não, esse é o cego, né? Que quereis que eu te faça, Senhor, que eu veja? E o leproso, Senhor, se quereis, podes limpar-me, né? Se você quer, eu me disponho à sua vontade. E Jesus o que diz? Eu quero, fica limpo. E o leproso ficou limpo na mesma hora. Poder da palavra, poder de Jesus, mas também grande poder da fé deste homem. Muitos pensam ou acham que têm fé, mas na hora de colocar realmente essa fé em prática, descobrem que a fé é muito pequena. Aliás, Jesus já falou, se tivermos fé do tamanho da semente de mostarda, nós poderíamos fazer tanta coisa. Imagina, já é tão pequenininha a sementinha. Imagina então que tamanho será a nossa fé. Nada, não nada. Bem, e quando é que às vezes falta a nossa fé? Diante de uma enfermidade, de um problema, de uma situação difícil, nos falta fé. Se não temos fé, nada em nossa vida vai mudar. E se a temos, vamos ver, sentir Deus agindo em nós. E o milagre vai acontecer. Mas o que é a fé? É uma chama que eu preciso alimentar. Se numa fogueira eu não ponho lenha, o fogo não continua. Se uma vela eu não acendo, a vela fica apagada. Então a nossa fé é esta chama que nós recebemos no nosso batismo e que deve ser alimentada com as orações, com os atos de caridade, com a nossa confiança em Deus e o nosso pedido. Como diz São Tomé, não? Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Peçamos, irmãos, todos os dias o dom da fé, que é um dom, é uma graça e é muito necessário na nossa vida. Bom, que Deus esteja com você e com sua família. Procuremos mudar o mundo com a nossa fé. Não percamos nunca a nossa fé, por menor que ela seja, e procuremos alimentá-la com as nossas orações. Tenham toda uma boa tarde. Obrigada mais uma vez por fazer unidade conosco neste momento e que Deus nos abençoe.